A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez neste dia, dia de sábado, para louvar e engrandecer o nome do Senhor com mais uma lição da nossa revista, dominical da Betel, que nos traz o tema nesse trimestre sobre a mordomia cristã, a gratidão, a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Estamos aqui mais uma vez e louvo a Deus. Quero agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor local, o pastor Washington, que nos preside, que nos dá as condições, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui podendo ensinar os irmãos e trazer a vocês um pouco da palavra de Deus. Aquilo que recebemos, devemos entregar, devemos dar, devemos ser abençoador do reino do Senhor, né? Por meio da sua vida, da sua casa, da sua família. Louvo a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio Campaz, que nos preside, que está ali na igreja sede, na Vila Alzira, e que nos dá a oportunidade, que nos cobre, né, com as bênçãos, que nos cobre com as suas orações e que nos dá a graça para trazermos a vontade do Senhor diante deste trabalho, desse estudo que o Senhor tem proporcionado às nossas vidas. Obrigado a você, irmão internauta, que está conosco nesta tarde. Que o Senhor venha abençoá-lo, que o Senhor venha dar a você visão espiritual, venha dar condições espirituais para que você venha entender e compreender, que seja repreendido todo o mal, todo cansaço, todo desânimo, toda a fraqueza da sua vida. Louvo a Deus pela sua vida, por estar conosco. Estamos aqui diretamente da Igreja Assembleia de Deus, do Jardim Alvorada, aqui na cidade de Santo André, na Rua Dracena, número 202. Somos parte do Ministério do Madureira, né? E louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem nos entregado nesta casa de oração, por tudo que o Senhor tem nos dado. A nossa revista dominical, a revista Betel, nos traz a mordomia cristã. E hoje nós vamos falar um pouco na lição de número 9, que nos diz sobre o contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. O contentamento e a generosidade do cristão agradam a Deus. Coisas importantes para a nossa vida. O que agrada ao Senhor? E aqui está uma fórmula, né? Está 2 ingredientes importantes para que nós venhamos a demonstrar diante de Deus, para que Ele venha se agradar de nós. E essa lição vai nos falar sobre isso hoje. Estamos na reta final, né? Segundo trimestre, já começando o mês de junho. Este é o último mês para com esse trimestre. Não perca as lições, não deixe de estar conosco, aprendendo sobre mordomia cristã. O Senhor te chamou para um propósito, o Senhor te chamou para uma obra, e esta obra está em nossos corações, tem que estar em nossos corações, para que o Senhor venha continuamente estar nos abençoando. O texto áureo nos diz assim: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Provérbios 22, versículo de número 9. A verdade aplicada nos fala: contentamento e generosidade são características do autêntico discípulo de Cristo, que crê e descansa na provisão e no cuidado do Senhor. Introdução. Nesta lição abordaremos 2 aspectos presentes na vida do discípulo de Cristo, como resultado da confiança na provisão e no cuidado contínuo do Senhor. Que aspectos são esses? Está aqui: contentamento e generosidade. São coisas importantes que devem estar presentes na vida do discípulo de Cristo. Estar contente e ser generoso. Nós vamos ver aqui sobre o contentamento e sobre a generosidade. Nós devemos estar cientes e estarmos aí conscientes que nós devemos, como primeiro, desfrutar dessas bênçãos, das bênçãos que recebemos de Deus. Isso é contentamento, desfrutar daquilo que o Senhor tem nos entregado, das condições que o Senhor tem nos proporcionado, do que o Senhor tem nos
mantidos, mantimento, as condições, o tempo e o favor do Senhor para nossas vidas. Nós temos que estar contentados com isso. Nós devemos estar alegres com essa situação. E também nós temos que estar conscientes que devemos despertar e nos conscientizar como membros do corpo de Cristo, que somos agentes abençoadores um dos outros. Devemos compartilhar as bênçãos recebidas de Deus, do Senhor com as nossas vidas. É não sermos egoístas, agarrarmos a bênção que nós recebemos e ficar só conosco. Nós devemos compartilhar, nós somos agentes abençoadores. Então aqui nós temos o ponto 1, que é o contentamento, receber as bênçãos e se contentar com aquilo que nós recebemos. E o ponto 2, que é a generosidade, sermos agentes abençoadores, compartilhar as bênçãos que nós temos. Nós vamos entender esses 2 pontos hoje, que são bastante importantes para as nossas vidas, e conheceremos que nós devemos agradar ao Senhor. E o Senhor se agrada do cristão, do servo que fazem e atuam nesses 2 aspectos. O primeiro, o contentamento cristão. O escritor da carta aos Hebreus ressalta o contentamento como um aspecto importante da vida cristã. Hebreus 13, versículo 5, nos diz assim: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com os que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem desampararei, pois contentar-se é ter satisfação, alegria e júbilo com a vida com que temos. Contentar-se é ter satisfação, é ter alegria, é ter júbilo com a vida que temos. Seja uma vida de poucos recursos ou de muitos recursos, nós temos que nos contentar com essa situação. O Senhor nos entrega, o Senhor nos abençoa da forma que Ele quer, porque Ele sabe o que nós precisamos. Nós precisamos de muito ou nós sabemos viver com pouco? Nós vamos entender isso, que é importante, como Paulo lhe disse, né? Em Filipenses 4, que ele soube se contentar, que ele estava ali e ele sabia passar necessidade, ou ele sabia passar aflições, ou ele sabia passar alegria, ou ele sabia passar mudanças. O Senhor o ajudava e o mantinha naquelas condições, e ele estava contente, ele se agradava, e ele estava satisfeito, porque ele sabia que Deus provia de todas as coisas para ele. Contribuir com contentamento é uma característica do cristão, que tem o privilégio de ser participante do reino de Deus. Paulo declarou que aprendeu a sentir-se contente em qualquer lugar, em qualquer situação, inclusive diante da fome, que é em Filipenses 4:12, que eu acabei de citar. Paulo contribuía na obra, ele ajudava na obra, ele estava ativo na obra, com contentamento que o Senhor e com as coisas que o Senhor o mantinha. Paulo, ele estava satisfeito. Eu não queria saber se ele estava num calabouço ou se ele estava na praça, se ele estava sendo chicoteado ou se ele estava numa festa. Paulo não estava muito preocupado com essas coisas, não. O que interessava para ele era alegrar ao Senhor, que o Senhor reconhecesse a sua obra, o que ele estava fazendo, e ele estava contente com a situação que ele passava, não importava se era boa ou se era ruim. E assim nós devemos ser também. Estarmos contentes com o que nós temos, o que nós estamos passando. Seja você abençoado com riqueza, seja você não tendo riqueza. Nós temos que estar contente com tudo. E temos que contribuir com alegria, né? Sempre estar alegres diante da casa do Senhor. Contribuir com alegria e voluntariedade é uma demonstração de amor e confiança. Contribuir com alegria reflete um coração aberto e um coração sincero. Ou seja, é estar diante da obra alegre, sendo com o coração aberto e sincero, servindo ao Senhor. Não com tristeza, nem com fraqueza. Não, nós temos que estar sempre servindo ao Senhor com gratidão, com o coração alegre. Isso é contribuir com alegria. Eu estou passando por uma situação difícil e eu estou triste. Vamos parar, vamos descansar na vontade de Deus.
vamos estar crendo que o Senhor há de abençoar as nossas vidas, né? O ato de dar não deve ser realizado com tristeza ou por necessidade, com compulsão, né? Nós nunca devemos fazer nada por necessidade ou por compulsão. Eu vou fazer porque estão me obrigando, eu vou fazer porque se eu não fizer, vão me chatear, vão chamar minha atenção. Nada disso, nós temos que fazer por gratidão. Nós temos que estar fazendo a vontade do Senhor com alegria, como está lá em 2 Coríntios 9, 7. Deus ama ao que dar com alegria. Né? O materialismo também nós vamos ver aqui na lição que é algo perigoso para a vida do cristão. O cristão ele tem que estar contente e ele tem que estar alegre, mas que ele tem que estar atento também com o materialismo, com aquilo que o Senhor te deu. É uma bênção grande, é algo formoso, é umas condições muito boas. Nós temos que estar atento com essas coisas, porque isso nos tira da presença do Senhor, isso nos tira da graça de Deus. Ou seja, o materialismo é algo perigoso. Aqui nos diz: ofertar é um ato de adoração ao Senhor. O materialismo, por sua vez, gera indiferença com o necessitado e desagrada a Deus. Apegar-se a bens materiais é como declarar que eles são mais importantes que as riquezas espirituais vindas de Deus. Olha aí o perigo que nós podemos sofrer com o materialismo. Nós temos que estar atento e muito consciente de que o materialismo pode nos tirar da presença de Deus. Ele pode nos colocar numa posição de autossuficiente. Eu não dependo de mais nada, eu não preciso de mais nada. Nos tira da presença de Deus, nos enfraquece diante do Senhor e acabamos esquecendo do necessitado e do próximo. Então, preste atenção, quando você estiver na presença de Deus com contentamento, com alegria, não olhe, não fique, não desvie o seu olhar para o materialismo. Ele é perigoso e você tem que estar atento com essas coisas, né? A generosidade cristã. Generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. Ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Isso certamente deve ser de maneira desinteressada e sem esperar nada em troca, como era na prática da igreja primitiva. E vendiam suas propriedades e faziam e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Atos capítulo 2, versículo de número 45. Olha aqui o que é uma generosidade. Agora nós já partimos para o ponto 2, que é a generosidade cristã. Agora vamos falar do nosso amor, da nossa vontade, da nossa voluntariedade em ajudar o próximo, né? Primeiro nós falamos sobre o contentamento. Você, como servo de Deus, tem que estar contente com aquilo que você tem. E agora, você, como servo do Senhor, você tem que ser generoso para com o próximo, que é o segundo ponto, que é aquilo que nós comentamos já alguns minutos atrás, que é nos conscientizar que, como membros do corpo de Cristo, nós somos agentes abençoadores uns dos outros. Generosidade cristã. Aqui nos diz que compartilhar a bondade, ser generoso é ajudar quem precisa, é acalentar corações que sofrem por falta de recursos materiais. Há necessitado, o que está com fome, o que precisa de uma roupa, o que precisa de um abraço, o que precisa de uma atenção. Isso é generosidade cristã. Não é só você pensar em você. Você está contente com o que você tem? Glória a Deus por isso. Mas o importante também é sermos generosos com aqueles que estão ao nosso lado. Somos filhos de um pai generoso, por isso devemos ser generosos. Isso significa que nossos dízimos e ofertas devem ser espontâneos, entregue por vontade própria, como sinal de amar a Deus com tudo o que temos, né? Generosidade do cristão. Somos filhos de um pai generoso, por isso devemos ser generosos. Devemos ser generosos com os nossos bens, com as nossas bênçãos. Nós temos que ajudar o próximo, entregar a ele
de uma forma carinhosa aquilo que ele precisa. Não é abandonar o necessitado, não é abandonar o que está com fome, o que precisa de uma roupa, é ser generoso e ajudar. E através dos nossos dízimos e de nossas ofertas, que devem ser espontâneas diante da obra do Senhor, isso chega na mão daquele que precisa. Ah, eu não conheço ninguém que precisa. A sua igreja conhece alguém que precisa. O seu pastor conhece alguém que precisa. Então, o seu dízimo e a sua oferta é forma de abençoar aqueles que precisam de algo, que estão passando por necessidade. A igreja serve com cestas básicas, a igreja serve com roupas, com cobertores nesse dia de frio. Estamos distribuindo cobertores, estamos distribuindo roupas, porque a igreja conhece o necessitado. E através da sua oferta, do seu dízimo, tem que ser espontâneo, é que a igreja consegue ajudar essas pessoas. E você faz parte desta obra. Amém? As bênçãos da generosidade. Você que é generoso, aqui vem as bênçãos. A generosidade gera satisfação pessoal. E é a fonte de bênção. Deus fortalece as mãos de seus filhos para que eles adquiram riqueza. Dizimar e ofertar reflete em gratidão a Deus, sendo reconhecido de que tudo que temos é dom de Deus e que depositamos a nossa confiança. Então aqui vai nos falar que a generosidade gera satisfação pessoal e é a fonte de bênção. Toda vez que nós ajudamos uma pessoa, toda vez que você ajuda um necessitado, você se sente ali como uma satisfação de ter podido ajudar aquela pessoa, de ter conseguido fortalecer de alguma forma aquela família necessitada. E isso é fonte de bênção para nossas vidas. Toda vez que nós abençoamos, nós somos abençoados. Toda vez que nós damos, nós recebemos. Toda vez que nós ofertamos, nós somos providos de todas as nossas necessidades. E isso é fonte de bênção. Então, toda vez que nós estamos sendo generosos, nós estamos recebendo bênçãos. É através de tudo. O dízimo e a oferta reflete gratidão. Nós estamos agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que nós temos e nós estamos ajudando ao próximo através dos nossos dízimos e de nossas ofertas. Por isso, não deixe de ofertar. A casa de Deus, não deixe de dizimar. É importante na vida de um cristão. Só assim você recebe as bênçãos de Deus. Você é abençoado de uma forma direta e indireta, através do poder do Senhor. O cristão, portanto, deve ofertar e dizimar de coração, pelas simples alegrias de participar da obra de Deus. É o que eu disse agora. A sua oferta e o seu dízimo, ele chega como uma participação na obra de Deus. E a obra de Deus é essa, irmão, é ajudar o próximo, é ajudar aquele que precisa. Você está abençoado, abençoe a quem precisa, que está ao seu lado. Aqui nós vemos a generosidade de uma viúva, nos cita aqui, numa atitude de confiança, generosidade e liberalidade, a mulher viúva depositou sua confiança em Deus. Aquela mulher era pobre de bens, porém rica em generosidade. Nós vemos ali naquela passagem que está lá em Marcos capítulo 12, que estavam todos dizimando ali, estavam todos entregando a sua oferta diante do altar. E uns entregavam muitos e faziam até mostrando que estavam entregando muito. Mas aqui a Bíblia nos diz que aquela mulher foi lá e entregou as únicas moedas que ela tinha. Todo o seu sustento, tudo que ela possuía, ela entregou ali no altar. E Jesus, ali naquele local, reconheceu essa atitude daquela mulher. Ela era pobre de bens e ela era rica em generosidade. Olha aí, pobre, mas era rica em generosidade. Talvez você não tenha, mas você pode ajudar de uma forma indireta ou indireta ao necessitado, através da sua oferta e do seu dízimo. A viúva ofertou a Deus tudo o que tinha, estando certa de que, dessa maneira, as demais coisas lhe seriam acrescentadas. Ela confiava no Senhor. Senhor, eu não tenho nada, tudo que eu tenho eu estou entregando nas tuas mãos, mas eu creio que o Senhor há de me abençoar. Assim nós devemos entender e saber, irmãos, que através da nossa fé,
através da nossa confiança em Deus, o Senhor há de prover todas as nossas necessidades. A generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. A generosidade é uma virtude de quem compartilha por bondade. A fidelidade de Deus. Ofertar é um ato de adoração e reconhecimento de que tudo provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. Ofertar é um ato de adoração e reconhecimento de que tudo provém de Deus. Por isso, o coração grato oferta com alegria. Foi aqui as condições da viúva que nós acabamos de comentar. Ela ofertou com alegria, ela deu tudo com generosidade e reconhecimento que o Senhor há de prover todas as suas necessidades. Nós devemos ser assemelhados a Cristo. Né? A vida cristã consiste em ser assemelhar a Cristo com generosidade, contentamento e alegria. Nós, como discípulos do Senhor, nós temos que nos assemelhar, nós temos que ser a imagem de Cristo. Quando nós vemos na Bíblia Sagrada que quando o Senhor Jesus Cristo passou por esta terra, em todos os seus atos, em todos os seus caminhos, em todas as suas condições, ele sempre estava procurando abençoar, ele sempre estava procurando curar, ele sempre estava procurando ensinar, ele sempre estava procurando mostrar para o povo o quão bom era Deus e quão bom eram as coisas do Senhor. Então ele sempre estava de uma forma generosa, contente e alegre, ajudando ao próximo. E é assim que nós devemos ser. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. Nós temos que, por todo lado que nós passamos, por onde nós andamos, nós temos que levar uma mensagem de amor, de graça, de gratidão, de alegria, ajudando ao que precisa, dando de comer, ajudando aquele, orando por uma cura, ajudando ao outro, trazendo uma instrução, um ensinamento. Isso é a semelhança de Cristo para nossas vidas. Você não pode guardar somente para você. Por exemplo, esta lição aqui, na lição 9, nós poderíamos ler ela e estudar ela e ficar para nós. Receber para nós, mas não, nós estamos aqui distribuindo essa bênção que nós recebemos, nós estamos entregando e repassando para vocês. É uma forma de generosidade e de assemelhança a Cristo, ou seja, levando ao próximo aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Conforme olham para a glória do Senhor, os crentes estão continuamente sendo transformados à semelhança de Cristo. Conforme mais você anda diante de Deus, mais você é transformado, mais você se assemelha ao Senhor. Procure estar próximo do Senhor. Vá à igreja, procure o ciclo de oração, procure ler a palavra de Deus, procure ajudar aqueles que precisam. Isso nos traz a mostrar, nos mostra que somos semelhantes ao Senhor. Reconhecendo o favor de Deus. Aqui nós vemos que, ao dizimar, Abraão expressou fé e concordância. Quando entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Abraão tinha acabado de sair vitorioso de uma batalha. O patriarca dizimou por gratidão e por reconhecimento de que tudo que lhe era proporcionado por Deus, inclusive a vitória sobre os inimigos. Nós vemos aqui que Abraão, lá em Gênesis 14, ele levou diante do servo, do sacerdote Melquisedeque, o dízimo. Tudo aquilo que ele ganhou na guerra, na batalha, tudo aquilo que ele adquiriu, ele tirou a parte que era de Deus e levou a quem? Ao representante de Deus na terra, que era Melquisedeque naquele momento. E esse recebeu e abençoou a vida de Abraão. Ou seja, Abraão, ele estava reconhecendo que ele só ganhou a vitória, só teve a vitória, e que ele estava ali porque Deus estava com ele. Toda vez que nós dizimamos na casa do Senhor, toda vez que nós dizimamos na presença de Deus, nós não estamos pagando, nós não estamos entregando, não, nós estamos reconhecendo gratidão a Deus por tudo que Ele já nos deu. Ou seja, quando nós dizimamos, nós tiramos a 10ª parte daquilo que o Senhor já nos entregou. E foi isso que Abraão estava fazendo aqui. Ele estava reconhecendo que ele só ganhou a vitória, que ele só teve a vitória, porque ele, o Deus Altíssimo, estava com ele na batalha.
e era o dever dele reconhecer e honrar a Deus pela sua vitória, entregando ao servo, a Melquisedeque, ao sacerdote, o dízimo. E é isso que nós temos que fazer e entender, que quando nós dizimamos na casa do Senhor, não é uma obrigação, não é algo que nós temos que fazer por obrigação ou porque está na Bíblia. Nós temos que reconhecer que nós só conseguimos dizimar na casa de Deus porque o Senhor já nos abençoou antes. O Senhor já nos deu a oportunidade de fazer as coisas antes. É importante isso. A generosidade e o contentamento. Nós vemos aqui também que o rei Davi, ele foi proibido de construir o templo. Ele queria construir o templo, estava no seu coração construir o templo, mas Deus o proibiu de construir o templo, de deixar ele construir o templo, porque ele era um homem de guerra e trazia sangue nas suas mãos. E Deus falou para ele: olha, o seu filho irá construir o templo, o seu sucessor irá construir o templo, mas não você. Isso poderia deixar Davi amargurado, triste, angustiado, chateado com Deus, porque ele queria fazer e adorar a Deus no templo e não fazer nada. Mas a Bíblia nos diz que Davi tomou outra posição. Ele estava com contentamento do que o Senhor tinha já entregado a ele e queria ser generoso. Isso chamou a atenção do povo. E quando Davi pediu ao povo para juntar ouro, prata, ferro, bronze, todos os materiais para a construção do templo, o povo foi generoso e entregou de mãos a Davi para que ele construísse o templo, para ele preparasse os materiais para o templo. Ele poderia não fazer nada, porque, já que o meu sucessor vai construir o templo, então eu não vou fazer nada, deixe que o meu sucessor faça, busque materiais, peça o material, não. Mas Davi, ele queria participar de uma forma indireta, e a forma que ele encontrou foi demonstrar a generosidade, levantando todos os bens e entregando na mão do seu filho, Salomão, para que ele construísse o templo, lá em 1 Crônicas, capítulo de número 29. Então, a voluntariedade de Davi mostrou e demonstrou o contentamento dele para que o que o Senhor já havia entregado a ele, e também, através do seu contentamento, demonstrou a generosidade, de mostrar que ele pode ser generoso de uma forma indireta. É importante nós entendermos isso, né? Não é porque você, às vezes, é proibido de fazer as coisas, você não vai fazer. Deixa Deus te usar, deixa Deus usar a sua vida para abençoar o próximo. A conclusão: em meio a uma geração materialista e individualista, como resultado do permanente andar do Espírito, os discípulos de Cristo devem cultivar um coração contente e generoso, que expressa confiança e descanso na provisão e nos cuidados do Senhor. Essa atitude resulta em bom testemunho perante a sociedade, em ação de graça e de glória ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então nós temos que ser diferente. Nós temos que mostrar a diferença. Nós vivemos num mundo materialista e individualista, onde todos querem tudo para si e não querem dar nada para os outros. Individualista e materialista. Mas nós temos que ser diferente. Nós temos que compartilhar as bênçãos de Deus para com o próximo. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Nós temos que mostrar que nós somos transformados e nós estamos assemelhados ao Cristo, ao Salvador. Isso é importante para a nossa vida e em tudo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Fica aqui essa conclusão para nós, que nós temos que estar contentes e sermos generosos para com a obra do Senhor, através de tudo, ajudando o próximo. Que o Senhor venha te abençoar grandemente. Eu te convido para estar conosco aqui aos domingos. Nós estamos aqui na Rua Dracena, número 212, no Jardim Alvorada, em Santo André. Eu te convido para estarmos aqui aos domingos. Temos 2 cultos. Um culto na parte da manhã, às 9 horas da manhã, e um culto na parte da tarde, às 18 horas. Eu te convido que venha estar conosco cultuando. Nosso pastor Walt está aqui na direção, ele nos trará uma palavra, serás bem recebido, e essa casa é a casa de Deus. Nas terças-feiras também nós temos o culto de ensinamento, às 19h30, na direção do nosso pastor Walsh, nos ensinando, nos instruindo, trazendo temas importantes de curas e libertações para nossas vidas. E nas quintas-feiras, às 20 horas, temos cultos de oração aqui na igreja,
oramos, louvamos ao Senhor e ministramos uma palavra para nossas vidas. Que o Senhor venha te abençoar, esteja conosco, que o Senhor venha te guardar. Obrigado pela sua presença e um forte abraço. Deus o abençoe. Amém.